E hoje vamos falar do meticuloso, que é o masoquista. Esse traço que se forma logo após o perspicaz, que a gente já sabe da mesma situação, ele acontece em função de uma dor existencial e o sistema nervoso, ao mielinizar, né, no corpo dele, ao construir toda essa estrutura corporal, processo de mielinização, vai querer defender ele dessa dor existencial. Então, sempre inicia essa formação do traço de caráter através da dor. É obrigatório que aconteça se sentir essa dor? Não. Isso é totalmente aleatório pelo sistema nervoso. Mas uma ação vai desencadear isso. Qual é a ação que desencadeia a formação do traço de caráter meticuloso? O desfraude. O que acontece lá naquela criança que está na fase de desfraldar, principalmente se ela está em creche, gente? Antigamente nem tanto, né? Mas antigamente era mais as famílias, porque era fralda de pano e era o caos ter que lavar 50 fraldas de pano, né? Ainda mais do número 2 das crianças. Então, a pessoa que cuida daquela criança, seja em casa, na creche, pai ou mãe, quer se livrar do processo da fralda, por qualquer motivo. Entende que tem que estar na hora de tirar a fralda. Mas o nosso corpo não funciona com esse tá na hora de tirar a fralda. Não é assim que funciona, né? O nosso... como é que chama? Vou chamar o nome real, tá, gente? Então, nós temos lá o ânus, por onde as fezes saem. O esfíncter, se não tiver preparado, ele vai amadurecer com o passar dos anos da criança. Quando você tenta tirar a fralda da criança, ela não tem o controle do esfíncter. Então, o que vai acontecer? Caquinha fora da fralda. Quando tiram a fralda dela antes do tempo, e ela faz a caquinha no chão ou no short, enfim, ela não avisa e sai porque o esfíncter dela não estava pronto ainda para o desfraude. O que vai acontecer ali? Ela vai tomar uma baita de uma bronca, né? Porque a gente fica falando, eu fiz isso com meus filhos, gente, eu tenho 3. Quantas vezes eu tentando tirar porque me falaram que estava na hora de tirar? A escola, então, eu trabalhava fora e deixava as crianças em creche, as pessoas falavam, mãezinha, tá na hora de tirar a fralda. Manda 30 peças de roupa, porque eles já sabiam que o esfíncter não estava preparado. Quem está dentro da sala de aula sabe. Quem fez formação de professores sabe como funciona o corpo humano. Então, não dá certo. Vai por tentativa, né, de medo e de coação com a criança. Cagou fora do pinico, vai ser humilhado. Você errou, eu acabei de tirar a fralda. Por que você fez merda? Cagou fora do vaso. Caramba, por que não avisou? O pobre do bebê, da criança lá, não tinha a menor ideia de que ia sair alguma coisa. O esfíncter dele não avisa, como não está preparado, gente, não tem como contrair e segurar. Mas ele agora vai ter que desenvolver essa habilidade de contrair e de segurar. Por quê? Quem quer ser humilhado porque fez cocô? Olha só, que coisa, que situação, né? A urina e fezes são dejetos do corpo humano, que tem um odor ruim, que tem um aspecto ruim. Tu faz isso sem poder controlar e tu ainda é humilhado, você ainda é julgado. Ainda falam para você que você fez errado, você só faz coisa errada, você não me avisa, agora eu vou ter que limpar isso. Isso sim, pessoas mais tranquilas. Imagine as pessoas mais antigas em que o pau descia em cima deles, né? Então, o mecanismo de defesa nasce a partir dessa dor, desse medo de ser humilhado. Isso é lá, a gente foi lá da gestação, aí de 0 a 1 ano, de 1 a 2 perspicaz, a gente entra no de 2 a 3 anos, que é o meticuloso. Ele vai desenvolver uma habilidade de suportar, porque ele se trava essa humilhação. Então, quando a mãe chega para aquela criança e briga com ele, não vai ser todas as crianças, tá, gente? Aquela em que o cérebro, o sistema nervoso escolheu esse processo. Vai se travar. Por isso que quando eu falo para vocês, gente, o bumbum do meticuloso é um bumbum muito característico. Algumas formas são muito características. É um bumbum reto, quadrado, porque a forma do meticuloso, vocês vão ver que é a forma quadrada. Então, ele não tem pescoço, quando é predominante, desce, é preso. Cabeça quadrada, bem reto, bem angular. Já viram pessoas que é bem angular, reto, aqui assim, a entrada do engenhoso é aqui na lateral. Ele tem essa entrada aqui bem forte na lateral.
O meticuloso é central, então entra aqui, faz, né, uma entrada bem profunda aqui. Ele tem aquelas pernas que você não vê a divisão da panturrilha para a coxa. É bem reta, gorda, assim, roliça, forte, é como se fosse um tronco de árvore. Porque na hora de melinizar, o que o cérebro está fazendo? Ele está colocando bem forte. Ele precisa suportar o peso de todo mundo. E ele quer se antecipar. E é por isso que ele tem uma habilidade de observar minuciosamente, meticulosamente, cada detalhe, cada movimento do próprio corpo, para ele tentar antecipar a hora que ele vai ter vontade de fazer cocô, mesmo o esfíncter dele não estando preparado. E por isso o meticuloso tem esse poder de prever risco com antecedência, de saber planejar passo a passo. E isso faz com que ele seja uma pessoa muito lenta. Então, se você se identifica com o meticuloso ou identifica alguém com o meticuloso, você já sabe que o tempo do meticuloso ele é muito mais devagar, porque a mente dele está ali processando todas as possibilidades de dar merda, porque ele não quer ser humilhado. Ele sempre vai querer fugir da dor de ser humilhado. E aí a gente entra na questão da dependência emocional que o meticuloso tem. O meticuloso ele é extremamente dependente emocional, como a maioria das pessoas tem, tirando as racionais, só que ele, qual é o que desencadeia essa dependência? Né? Eu quero ser amado. Para eu ser amado, eu não posso frustrar a expectativa do outro. Então, eu vou querer ser perfeito para o outro. Ele também tem a mania de perfeição que a gente vai ver no último traço, que é o realizador. Formamos aí o traço do meticuloso, aquela criança mais quieta, fechada, corpão quadrado, não tem cintura, o bumbum quadradão. Quando a gente vê um bumbum de um orador que é bem grande, se colocar uma calcinha, uma cueca puxando ali, vai prender até em cima, né? No caso do meticuloso, o bumbum ele tem o risco, a abertura é embaixo. Eu vou mandar depois amanhã, como eu mando dos outros, tá? Eu vou mandar alguns bumbuns de meticuloso para vocês observarem. Por quê? Normalmente a predominância a gente percebe no caso do meticuloso ali, né? É o rosto muito quadrado, bumbum quadrado e o pezinho de pinguim. Se a pessoa tem todas essas características, ela tem muita chance de ser predominante no traço meticuloso, que é o pezinho que a gente chama, na minha época chamava de 10 para as 2, né? A pessoa para, junta a perna, o joelho vira para fora e os pés ficam virados abertos, assim como se fosse um pinguinzinho. É a característica de parar, né? A expressão da pessoa que tem um traço meticuloso predominante. E por carregar o peso de todo mundo nas costas, como ele é muito forte, carrega o peso de todo mundo nas costas, ele vira, se entrar na dor, de se sentir muito humilhado, não pode falar o que pensa, está sempre sendo criticado, julgado, né? E ele com aquele medo de frustrar a expectativa do outro, vai cada vez se fechando e cada vez carregando o problema, ele abraça o problema de todo mundo, bota aqui nas costas que eu aguento e vai botando, vai entupindo. Só que chega uma hora que se ele entrar na dor profundamente, em desequilíbrio total, ele vira o famoso rolo compressor. É por isso que ele é representado pela cor vermelha, porque ele explode, se vocês lembrarem no filme Divertidamente, quem é o meticuloso? É a raiva. Você vê que ele tem, né, cabecinha reta, é um corpinho quadrado. Lá eles fizeram nas formas exatas de como realmente funciona dentro da psicanálise os traços de caráter que Freud começou a descobrir, né? Ele não traçou tudo que a gente vê hoje, mas os estudos de Freud foram absorvidos por William Dove, que pegou e foi aprofundando com o formato do corpo. Então, já falamos do corpo, é denso, é pesado, tem aquela expressão aqui no olhar bem pesada, sabe? Que cai aqui as pálpebras, né? Ela baixa aqui, fica bem pesado dentro, sobrancelha franzida. Essa é a expressão. A boca é travada, não ri, né? Os lábios, quando sorri, é reto, ou embaixo ou em cima, e não mostra todos os dentes. Não vou conseguir reproduzir porque eu só tenho 8% de meticuloso. E aí o meu sorriso é geral. Então, quando eu vou rir, vocês vão ver até o último dente, até o siso lá no final. Mas no meticuloso, não. É sorriso travado. Você pede para rir. Quando eu peço para rir, no meticuloso, para fazer a análise corporal, é que ele faz assim. Dá um sorriso. Não aparece nem o dente de baixo. Nádegas contraídas, pés abertos, já falei. Bem denso mesmo, bem pesadão. Dá aquela sensação de peso realmente.
Por quê? Carrega peso dos outros. E vocês vão entender isso nas músicas das nossas tarefas, que é justamente para liberar o peso. Se é para carregar, carregue pelo menos o seu, não precisa carregar do mundo todo, né? Porque ninguém suporta um peso tão grande. O objetivo sempre é agradar, tá? Tem muita dependência emocional no meticuloso. A fase anal, de 2 a 3 anos, tem um trauma, né, de ser tudo que sai dentro dele é desqualificado. A gente começa, olha como é que funciona, né? Entender isso. O que grava na mente da gente quando sai de dentro da gente fezes e a gente é humilhado por isso? Saiu de dentro da gente. Na mente subconsciente, isso vai além. Então, o meticuloso tende a desqualificar tudo que sai dele. Então, as ideias, expressões de amor e de carinho, criatividade que sai do meticuloso, ele mesmo se desqualifica, porque ele foi configurado lá naquele momento do desfraude a achar que tudo que sai dele é ruim. E isso é muito, muito triste, porque a gente tem que ressignificar isso, né? A pessoa que fez aquilo não sabia como fazer melhor. Ok, não vamos criar culpado para não baixar a vibração. Mas a partir de agora a gente entende que não tinha como não acontecer. O esfíncter daquela criança não estava preparado para sofrer um desfraude. E realmente fazer cocô no chão é ruim para quem cuida, ter que limpar e aquela coisa toda. Então passou, ficou lá atrás. Sim, Maria, é triste mesmo. Olha, então, sentimentos, atitudes, percepções, tudo ele desqualifica, tudo ele acha que é errado, tudo ele acha que é uma merda, entendeu? Sempre tem essa associação dentro do Corpo Explica de que o que sai na mente do meticuloso, o que sai dele é uma merda. Não é, gente. Eu já falando besteira de novo, né? Então, assim, ele destrói a si próprio, se tiver na dor, se tiver no recurso, não, e vai querer destruir as outras pessoas. Estiver na dor, ele vai atacar. Ele vai atacar como? Todo mundo é errado. Qual é a dor dele, né? De ser julgado. Você fez coisa errada. Você está errando. Você ficar falando para uma pessoa que tem meticuloso alto, predominante, que ele está errando, está fazendo isso errado. Cara, a pessoa faz merda. Não fala isso, gente, para o meticuloso. Mulher casada com meticuloso não aponta os erros dele, porque ele vai entrar na dor na hora, ó. Na hora. E sabe o que vai acontecer? Ele vai entrar na dor, mas não vai reagir no primeiro momento. Ele vai guardar. Aí ele vai fazer alguma coisa que você não gostou. E já vai começar a achar que tudo que ele faz é errado. E aí já dá mole, porque ele já está acumulando, ó. Tá errando, tá acumulando, tá acumulando. Vai chegar um dia, quando pelo menos esperar que ele fizer alguma coisa errada, na real, de verdade, que tu falar assim, caraca, tu só faz merda, ele vai explodir. Ele vai virar uma panela de pressão. Bom, explodiu, acabou. Aí é treta certa, tá, gente? E aí vai culpar, vai falar que tu não presta, vai dizer que tu é ruim, que tu só faz coisa errada. Aí, gente, aí é difícil. Aí é uma situação que eu não quero que ninguém passe. Então, entenda que existem formas de comunicar com o meticuloso quando ele comete algum erro. Ele precisa de um pouco mais de compreensão, porque ele foi muito humilhado na infância. Ele sofreu muito simplesmente porque cagou fora do vaso, porque tiraram a fralda antes do organismo, da fisiologia dele estar preparada para aquele momento, para aquele evento. Bom, já sabem que ele tem um alto poder de destruição, de autodestruição interna e externa. Sente muito ódio, sente muita revolta pelas coisas, pelas dores do mundo, pela pobreza, pela injustiça, vai sentir muita revolta e trava. Lembra que eu falei que as pernas é como se fosse um tronco de árvore, bem grossa, fincado no chão? Ele cria raiz e trava ali. E aí ele trava e não consegue sair desse trauma. Mas aquele meticuloso que não está aqui. Porque se você tem esse traço meticuloso, agora você já sabe que não tem problema. Você pode ir além. Vou botar aqui, gente, o fone está descarregando. Só um segundo para eu pegar a caixa de carregar o fone. Senão não sai para vocês.
Ó, carregando. Que mais? Emoção de fundo dele. Humilhação, isso eu já falei para vocês, tem um medo profundo de ser humilhado, de se sentir humilhado. Então, imagina que se o meticuloso cometer uma falha, porque nós somos humanos e vamos falhar, e ele é apontado, né? Ele vai ter medo. Ele pode, inclusive, mentir e esconder essa falha para não passar pela dor de ser humilhado. Ou colocar a culpa no outro, né? O meticuloso tende a ser muito submisso, tanto homens quanto mulheres têm essa tendência de submissão, com medo de errar, né, do outro, de falhar para o outro. Autoestima baixa, porque toda pessoa julgada e humilhada tende a baixar a autoestima. Então, assim, aquela criança que, infelizmente, vai seguindo a vida dela, sendo humilhada o tempo todo, ela torna um adulto com baixa autoestima. E se sente culpado. Por quê? Só faz coisa errada, né? É isso que ele aprendeu lá na infância. Você só faz coisa errada. Você só erra, você caga fora do pinico. É só tirar a fralda que você caga fora do pinico. Olha só. E aí, ele se coloca nessa posição de que eu vou fazer tudo o que você quiser, mesmo que ele não queira. Então, muitas de vocês fazem coisas que não querem por conta do traço, quem se identifica com isso, mesmo sem querer vai fazer porque quer agradar, não quer ser julgado, não quer frustrar a expectativa do outro. Então, eu estou sempre querendo, o meticuloso está sempre querendo agradar o outro, porque o outro é mais importante do que ele. E aí, ele bota na mente dele, porque isso é o certo. Eu vou fazer só o certo. E se erra, porque nós erramos, ele entra na dor de novo e fica naquele ciclo vicioso ali. Dúvidas, galera, se vocês dormem aí? Não, né? Então, olha só, lembra que ele quer fazer tudo para agradar, né? Mas ele sente muita raiva. Ele faz para agradar e não porque quer. E muitas vezes um meticuloso, uma meticulosa vai lá fazer algo que não quer fazer por medo de frustrar o outro, de perder o amor do outro, de querer agradar o outro, de não ser humilhado, mas ele fica com uma raiva da pessoa, tá? Faz na força do ódio. É assim o meticuloso, muito predominante. E aí, o que ele vai fazer? Vai te irritar, vai te prejudicar. Quando estiver na dor, obviamente, no recurso ele vai te entregar um mundo. Deixa eu ver quem levantou a mão aqui para eu dar uma pausa, que eu estou falando muito. Pode falar. Quem foi que levantou, né? Era para aparecer aqui, Grazi. Fala aí. Eu não estou aparecendo para você, tô chateada. Você está aparecendo sem vídeo. Eu estou no computador da minha filha, não tem câmera, não. Tá, não tem problema. Darana, eu me vi em muitos traços, né, do meticuloso, mas eu não tenho traço físico. Você se identificou com as emoções, com as emoções. Então, eu consigo ver seu rosto, porque você não é analista corporal. Muitas vezes a gente acha que não tem os traços, mas eu não consigo listar para você mais de 100 características que tem no corpo. Eu listo as que são predominantes, porque senão vocês estariam fazendo uma formação realmente, né, que não é o objetivo do desafio. Então, sim, você vai se identificar, você deve ter traços, mas traços mais sutis, que não são predominantes. Eu mesma tenho alguns traços que não são marcantes. As pessoas não me olham fisicamente como um meticuloso, mas eu tenho 8%. E eu tenho raiva. E a raiva, gente, não é um sentimento exclusivo de um traço de personalidade. Ela é uma emoção que pode, inclusive, ser canalizada para o bem. E aí vocês vão falar assim, caramba, mas a raiva é negativa. Como para o bem? Quando tiver com raiva, experimenta. Quando tiver com raiva, fazer algo que você está procrastinando. Vai sair que é uma beleza, porque tu vai fazer. Porque tu tá com raiva. E quando você tá feliz da vida, você vai fazer só o que você gosta. Agora, você fazer isso lá. Porque aí funciona, aí você consegue fazer. Porque a raiva, ela é uma energia. Se você canalizar ela para fazer algo, você sai até do fluxo negativo. Você usa só a energia, porque ela é forte. Ela não é ruim. E todo mundo tem isso. E, por exemplo, eu tenho 8% de meticuloso. E eu sou uma pessoa que sinto muita raiva e tive que aprender a canalizar a raiva para executar tarefas. Porque ela me dá uma energia de força, de querer tocar, bater de frente. Né? Então, eu vou executar tarefas que exijam força,
vou subir no armário para tirar 10 quilos de poeira nesse dia. Um exemplo. Mas eu sou assim também. Então, eu tenho um TDAH. A raiva toda limpando as coisas, guardando o que preciso guardar. E isso é uma ótima, isso é perfeito, porque você canaliza positivamente. E, deixa eu falar, gente. Esqueci, fugiu. Assim, do TDAH. O TDAH, a raiva, é um sintoma. E eu só fui descobrir esse sintoma do TDAH, que é uma raiva descontrolada e excessiva, por motivos fúteis, bobos, que ninguém vai sentir raiva, o TDAH sente. É um sintoma dele por causa da escassez de dopamina. Né? Então, de repente, Grazi, digamos que você tenha pouquinho meticuloso que nem eu, né? Então você não vê no corpo predominância de meticuloso, mas você tem sintomas dele. Pode ser também, gente, carência vitamínica, outros traumas, né? Outros mundos, outros universos, experiências traumáticas que a gente passou. Só que, tendo esse conhecimento, a gente já consegue entender que, no final das contas, a gente sempre age para agradar o outro, por algum medo, porque a gente quer ser amado. Todo mundo quer ser aceito, quer ser amado. Então, a gente só não fica assumindo isso o tempo todo, né? Para não se sentir diminuído, mas no fundo é isso. E aí tem essas 5 dores. Fala aí, Rô, que eu vi que alguém levantou a mão. A outra vai arear a panela quando tá com raiva. Eu nem tento, porque isso me dá mais raiva. Fala, Rô. Desistiu, mulher? Não, peraí. Tá ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Não, eu tô rindo aqui, porque esses dias eu estava tão irritada, eu arrumei todo o meu guarda-roupa. Vocês estão perfeitas. Tirei do quarto, lavei. Aí me acalmei. Tô sem. Acalma, né? Vai cansando, você vai gastando a energia da raiva, porque a raiva ela eleva muita energia. Ela baixa, para você ver a diferença, ela baixa a vibração, mas eleva a tua energia, te dá força. Fala, Adri, manda ver. Pode falar. Então, essa coisa da faxina, né? Ela é bem terapêutica. Até que ponto é do traço ou é do TDAH, no meu caso, né? Eu fico pensando, porque eu falo que é uma terapia porque você se foca tanto naquele objetivo de limpar, de esfregar, de mexer o corpo, canalizar para alguma coisa, que eu não sei se é uma forma de eu ir acalma a mente, né? Aí eu não sei se agora você falando, se é do meu TDAH ou se é do meu traço. 2. Porque o que acontece? Além de você tem 3 traços rapidamente, porque ainda não fiz a tua análise, esperando suas fotos, 3 traços, tende a ter 3 traços predominantes, que é o do realizador, que está de movimento, é do meticuloso e do oral. Você tem esses 3 traços aparentemente predominantes. Você acha que eu tenho mais oral do que o perspicaz? Não. O que acontece ali? Muito misturado, tá? Então, isso que eu te falo, como são 3 predominâncias, então já sai da predominância, vira distribuído. E aí você tem o TDAH, e o TDAH, ele é um sintoma, e eu não estou inventando isso, gente, foi o meu psiquiatra que trata do meu TDAH que ele me falou. Porque eu falei assim, tem dias que eu, de repente, eu sinto uma raiva, mas uma raiva, e tipo assim, é uma vírgula. Levou 5 segundos para carregar a tela no computador e eu estou com pressa atrasada e eu preciso fazer algo. Levou 5 segundos. Eu tenho um computador com 16 GB de memória. É para ele funcionar muito rápido. Aí eu já estou sozinha aqui, eu já xingo. Filha da pá! E bato na mesa. Pum! Aí eu já senti, eu falei assim, a raiva chegou. Como se fosse uma... Hoje eu faço isso porque eu tive a orientação do psiquiatra, tá, gente? A raiva chegou. Ok, se a raiva chegou, eu vou controlar ela. A energia já viu qual é a minha ação. Pá, eu dou uma porrada. Pum. Já tem até a marca aqui do lugar certo. Aí eu já sei que eu tenho que parar e fazer alguma coisa física. Eu já sei que é falta de dopamina. Aí eu levanto, começo exercício de respiração, porque a vontade fica assim, máximo.
mata um agora, soca, escolhe alguém. E meu filho me deu um saco de boxe para quando isso acontecer, porque o psiquiatra falou, a gente precisa de ajuda, ou seja, eu tenho uma falha técnica aqui desde que eu nasci no meu cérebro. Meu cérebro não produz dopamina. Naturalmente não. E aí, se vocês estiverem com baixa de dopamina, tirando a Adri, que eu sei que tem TDAH que nem eu, se vocês estiverem com baixa de dopamina, eu vou falar para vocês fazer o quê? Abraçar, passear, ficar feliz, ver não sei o quê, pegar sol, nadar, fazer exercício, enfim. Se tiver falta de algum hormônio que dá um bem-estar, vão mandar vocês fazerem isso. Comigo não funciona, porque eu já faço tudo isso. O meu cérebro, ele falha para produzir essa dopamina. Então, isso gera raiva. A gente controla com raiva. Aí, se você tem um predominante meticuloso muito forte no seu corpo, imagina, né? Como é que a gente vai ficar? Então, voltando aqui, qual a máscara do meticuloso? Não, já falei, já passei da sombra. Eu faço, mas eu tenho raiva de você e eu vou te irritar até te provocar. Meticuloso na dor irrita as pessoas de verdade com vontade e força, gente. É surreal, é com vontade e força. Então, assim, tá na dor, entenda o que está acontecendo para tirar o teu meticuloso da dor ou você mesmo. Embora seja extremamente emoção, é 100% emoção, como é o orador, o meticuloso também é assim, ele tem dificuldade de expressar o sentimento. O tanto que o orador fala e chora e abraça e diz eu estou triste, eu estou feliz, eu estou isso, eu estou aquilo, o meticuloso não vai expressar, ele vai sentir calado, gente. Olha que droga, como é ruim, né? Ele vai prender, ele vai para a caverna, vai se isolar e vai ficar sozinho. Porque se ele expressar o que ele está sentindo, ele tem medo de ser humilhado. Pode falar, Adri. É nessa parte que eu me identifico do meticuloso. Porque sente. Né? Guardo muita coisa para mim, entendeu? Aí, assim, na hora que explode, não sobra para todo mundo. Exatamente. E isso vai aflorar mais quando? Quando ele for muito julgado, quando ele estiver num ambiente em que tudo que ele faz é pressionado, desqualificado, humilhado, é quando não é aceito do jeito que ele é, quando ele tem que ser outra pessoa, ou seja, quando ele não se sente pertencendo àquele ambiente que ele está ali vivendo, porque ele é o tempo todo humilhado e julgado. Vamos lá, qual é a necessidade do nosso querido meticuloso? Gente, é muito importante que vocês nunca esqueçam que existem defeitos e qualidades em todos vocês. Todos nós temos isso, né? Ser meticuloso não é ser ruim. Assim como ser perspicaz, que o nome real é psicopata, também não é ser ruim. Ser ruim é não ser do jeito que você foi programado para ser. Ser ruim é você tentar ser o que os outros querem que você seja. Ser bom é ser quem você é de verdade. Isso te torna maravilhoso, isso te torna incrível, com todas as suas peculiaridades. Porque ser você é estar em paz, é ter a vida leve. Então não esqueçam disso, nunca um traço é ruim, ou é pior, ou é melhor, não. Cada um é do jeito que tem que ser. E aí as necessidades dele são ser positivo e livre, se respeitar e se valorizar, é uma necessidade, porque né, vem sofrendo muita humilhação desde o desfraude. Se reconhecer, você precisa reconhecer o seu valor e ser reconhecido. Né? Quando você se reconhece, se valoriza, você começa a ser valorizado pelo outro também. Precisa aprender a expressar a fluidez, espontaneidade, porque é difícil, né, para o meticuloso ser espontâneo. Então, assim, mas tem essa necessidade de, aos pouquinhos, começar a falar, sem medo de ser julgado. Né? Então, para que isso aconteça, tem que ser comunicado, fazer os famosos combinados com a contraparte, com as relações. Né? Necessidade de dançar, de se divertir, de brincar, de se soltar, de assumir o controle da própria vida e não deixar que as pessoas controlem. Eu estou falando aqui com vocês, estou até sendo arrepiada porque eu estou revivendo uma pessoa que é muito importante para a minha vida e que tem esse traço 45%, e eu estou lembrando que essa pessoa não comanda a própria vida. Ela é guiada por todo mundo porque o meticuloso não consegue
dizer não. Inclusive, vocês vão ver na música que eu falo, eu digo sim, para programar a mente do meticuloso, de vocês, o pouquinho que vocês estejam do meticuloso, vocês aprendam a dizer sim para vocês e não para os outros. Certo? Então, vamos lá. Olha, e dançar, brincar, fazer coisas divertidas, vai atender uma necessidade básica, porque ele nunca é divertido, é sempre preocupação, tensão o tempo todo, e vai te colocar no recurso. Quais as qualidades do meticuloso, gente? Solidificar. Tem uma paciência de Jó. Começou o jogo do Flamengo, a gritaria vai chegar aí para vocês, porque começou aqui no meu condomínio, vocês estão ouvindo. Determinação. Não tem um indivíduo mais determinado do que o meticuloso. Tem muito. Para carregar. Vamos ver. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo? Só eu que não. Eu, por enquanto, não estou ouvindo ninguém. Então tá bom, daqui a pouco a gente resolve. Deixa eu continuar falando. Então, Sim. ai, show, ouvi alguém. Alguém falou comigo, graças a Deus. Obrigada. Então vamos lá. Solidificador, paciente, determinado, ultra foco, ultra organizado, extremamente detalhista, metódico, meticuloso, gerenciador de risco, planejador. Quer fazer uma viagem? Chama o meticuloso para organizar a viagem. Quer fazer uma festa? Chama o meticuloso, ele vai saber quem pode convidar, porque convidar, o que vai acontecer, não vai deixar faltar nada, ele vai pesquisar tudo, vai trazer tudo, vai botar numa planilha e vai te entregar tudo pronto. Não tem ninguém com tanta habilidade como ele. São qualidades incríveis, é o poder mágico dele. E vamos agora para o sentir dele. O sentir dele é muito intenso, né? Ele é muito polido para falar. Não é... O oral ele sente muito, mas ele fala descompensadamente, né? Se tiver, então, na necessidade da comunicação, vai falar muito, 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 muito. Só que o meticuloso não, ele acumula essas emoções negativas, fica tudo intensamente lá dentro e por fora ele é subserviente. É aquela pessoa, palpa toda a obra, está disponível para ajudar e está ali, né? O pensar dele é muito bloqueado, muito aprisionado dentro da mente, porque ele gosta de conter mesmo, a Adri até falou dessa necessidade, de ficar no mundo dele. E aí o que acontece é perigoso, gente? Que tem a tendência de aceitar a ideia do outro e anular a própria ideia. E aí o meticuloso acaba se anulando muitas vezes em função do outro. Tá? Então precisa ficar atento nisso para isso não acontecer, porque isso não é legal. Então ele vai querer sempre fazer tudo dar certo para não ser criticado. Eu não quero que você me critique, então ele vai procurar fazer tudo certinho. E imagina a dor do meticuloso quando ele se esforça para fazer tudo certo e aí ele é julgado, ele é tipo, você fez besteira. Ele nunca vai fazer nada para errar, ele sempre vai tentar fazer tudo para dar certo. Então, se ele errar, ele vai entrar num processo de dor profunda, porque ele sabe que se errar ele vai ser humilhado, vai perder o amor, não vai ser aceito, vai ser julgado e vai frustrar a expectativa do outro. Isso daí afasta quem é meticuloso, muito predominante das oportunidades da vida, porque baixa a vibração dele e aí as coisas não acontecem. Ele já não é um cara muito ligado em dinheiro, já não é uma mulher muito ligada em dinheiro, ele acha que só tem que ter o básico para sobreviver, não tem uma ambição forte, nata, ela precisa ser provocada, e para a gente provocar a ambição num traço, a primeira coisa que a gente tem que fazer é atender às necessidades, colocando esse traço no recurso, no poder dele. Tá? Então, ele vai fazer para o outro para quê? Buscando reconhecimento. Então, por exemplo, se você se relaciona com um meticuloso, você sabe que quando ele está fazendo algo para te agradar, você precisa reconhecer verbalmente, publicamente, o gesto que ele fez para que ele entre no recurso. Se você, que é o meticuloso, e está fazendo algo para alguém agradar e não comunicou para o outro, encontrou o traço.
Se você não comunicou para o outro que você precisa ser reconhecido, você vai entrar na dor. Então, você precisa comunicar. Por exemplo, mulher. Mulher com traço meticuloso que fez lá, planejou aquele jantar, cozinhou da forma correta, fez tudo perfeito, a receita perfeita, ingredientes pesados na balança, né? Fez aquele trabalho, aquele jantar para o marido. Seu marido chegou ainda debochou, né? Digamos que é um perspicaz debochado danado. O marido chegou e falou assim, comprou no iFood? Tu não fez isso? Imagina que a mulher é um meticuloso. Imagina para onde que ela foi nesse momento em que ela planejou tudo perfeitamente. Em vez de ser reconhecida, ela foi tripudiada. Ativou na hora, ela na hora se sentiu humilhada. Ou seja, não adianta eu fazer nada. Tudo que eu faço é desqualificado. Então, mas o outro lá, sabe? Não, porque o outro só gostou de brincar. Porque é fanfarrão, é o bico doce, quer zoar, quer brincar. E aí, se ele não sabe que esse tipo de brincadeira, para esse tipo de pessoa, ativa a dor, porque essa pessoa queria o quê? Essa mulher meticulosa, ela só queria ser reconhecida. Nossa, como você fez uma comida incrível, você é incrível. Ponto. Não precisa nem falar mais nada. Senta e come e diz que está gostoso. Entenderam? Só que só vai acontecer isso, as relações só vão funcionar positivamente quando a gente comunica. Comunica. O perspicaz vai deixar de brincar? Não. Você também precisa entender que ele vai brincar. Mas vocês podem negociar. Tá aí que mora o amor, a negociação, o combinado. Mas você brinca, eu entendo que você brinca assim. Vê o que é, lembra? Eu falei com alguém, mas acho que foi no privado. Vejam o que é aceitável para vocês. Para também não colocar o outro na dor, porque o outro também não pode se expressar, né, com a posição dele de domínio, de brincadeira, aí também entra na dor. Então precisa colocar na balança, equalizar essas expectativas, fazer os combinados, tá? Vamos lá para mais coisa. Fluxo de energia. Onde é que está a energia? Para onde vai o sangue no perspicaz? Ela vai cair de novo aqui. A energia dele é nos músculos. Por quê? Porque ele foi programado para carregar peso. Então, toda a energia dele é muscular. Ele suporta grandes pesos. Ele tem capacidade de suportar o lixo de todo mundo. O corpo dele foi preparado para isso. E aí ele não consegue descarregar, né? Ele aprendeu a trancar, né? Tranca o esfíncter. Se vazar, eu vou ser humilhado. Então, tem essa dificuldade de relaxar e de soltar. Não relaxa nunca. A energia mental não é muito alta, não é tipo o engenhoso, que tem muita energia na mente. Então, assim, é muito dominado pelos outros. Então, tem que ficar muito atento quem tem traço meticuloso, porque mentalmente precisa trabalhar a energia, porque não tem muita energia ali, não. Então, pode ser dominado pelo outro. Né? Mentalmente, quem tiver a mente mais forte pode exercer uma influência, porque o meticuloso tende a ser submisso, né? Então, assim, cada movimento dele exige muito esforço, muito gasto de energia. Por isso que é lento, por isso que faz as coisas mais devagar. E precisa, respeite, pelo amor de Deus, o traço meticuloso no seu tempo. Ele vai falar para você, mas eu sou lento, eu sou devagar. Diga assim, mas está tudo bem, eu entendo o seu tempo. Só que se você for perspicaz ou realizador, isso vai te colocar na dor. Então você vai fazer outra coisa. Não fica esperando. Ou se quer alguma coisa com muita pressa, não pede para o meticuloso, porque ele não vai conseguir fazer no tempo que você quer. E você vai ficar agoniado porque não tem no tempo que você quer. Então faz você mesmo ou pede para um outro realizador. Mas o meticuloso é lento por natureza e está tudo bem, é o jeito dele. Ele precisa dessa lentidão porque ele está gastando muita energia carregando todos os problemas. E a energia mental dele não é alta. Tá? Ele vai saber seguir comandos. Se você der um comando, ele vai conseguir obedecer pela submissão dele, certo? E não, músculos é onde concentra a energia dele. E a gente vai trabalhar o chakra raiz, viu? Só para vocês não esquecerem, quando chegar lá, é esse formato aqui, vou mexer aqui para não cair. Esse formato aqui, nessa posição, vou levantar. Vou afastar? Não, aqui. É esse formato assim, porque tem o do cardíaco, é assim, desse jeito. No raiz, é virado assim. E aí você baixa em cima do joelho. Você baixa para colocar no joelho, porque vocês vão ativar o chakra raiz, para ativar esse poder dele. E vamos falar de dinheiro do meticuloso? Como é que é a visão de dinheiro do meticuloso? Ele acredita que tem que se esforçar muito, 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 muito para conseguir ter dinheiro, porque não se acha merecedor.
né? Trabalha demais, trabalha muito, 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 muito. A gente carrega o mundo nas costas. Então, a gente precisa provocar a prosperidade na vida do meticuloso. A gente precisa ativar o recurso dele para que ele possa, porque ele é capaz, ele pode sim ter muito dinheiro. Só que precisa desassociar o que foi construído dentro dessa mente, né? O que foi construído o quê? O dinheiro está relacionado a muito sacrifício. Porque ele entendeu isso como sacrifício e ele começa a fazer uma associação daquela fase do desfraude, do controle do esfíncter, para tudo na vida. Né? No final das contas, é isso que acontece. O traço vai se manifestando em todos os acontecimentos da vida até a fase adulta. Tem dificuldade de ganhar e ter. Às vezes, gente, acontece do meticuloso até conseguir prosperidade e abundância, ganhar o dinheiro, mas ele dá um jeito de perder. Né? A gente tem aí duas situações. Isso vai acontecer com quem não é meticuloso também. Que é ganho indireto, quando você se mantém sem dinheiro, porque de alguma forma você está tendo atenção de alguém, está tendo cuidado de alguém que é importante para você, as pessoas estão sentindo pena, é um vitimismo, ou você não quer sustentar alguém que fica na tua aba, ou você não quer assumir uma certa responsabilidade. Isso tudo são ganhos indiretos que algumas pessoas têm, que fazem com que elas tenham disposição e disponibilidade e capacidade para conseguir fazer dinheiro, mas elas não têm permissão, porque elas têm um ganho indireto em não ter dinheiro. E esse ganho indireto ou oculto é algo extremamente difícil da gente chegar lá, tá? De descobrir, porque é latente, é dor, é ter que assumir. Aí eu vou dar um caso prático para vocês aqui. Desse caso específico eu vou contar a história para vocês, porque pode ser que alguém se identifique com alguma situação parecida, né? E esteja precisando de dinheiro e já tenha conseguido fazer e perdeu. E tenha muita habilidade para fazer dinheiro, tem um dom, tem uma facilidade, e aí vai e perde, vai e perde. Pega lá e pega. Né? O meu... Não vou falar quem é, porque essa live acaba depois indo para o YouTube, aí a pessoa pode ficar ofendida. Mas essa pessoa tem um traço muito predominante do meticuloso. É uma pessoa com uma capacidade técnica e disponibilidade para fazer dinheiro muito grande. Só que não tem a permissão. Por que esse meticuloso não tem a permissão? Né? Ele quer fazer dinheiro. Como é que a gente faz? Por que você acha que não consegue? Onde eu vou, tudo que eu faço é errado. Eu coloco o pé no local que estava indo bem, que estava tudo certo, e aí o local começa a ficar ruim e não começa mais nada a dar certo. E aí ele começa a perder também, porque se o local que ele vai, que vai dar dinheiro para ele, estava bom, começa a ficar ruim, ele para de ganhar dinheiro. Aí eu pergunto, se você hoje já tivesse todo o dinheiro do mundo, o que você faria com o seu dinheiro? Aí ele me respondeu, eu ajudaria o meu irmão, porque meu irmão é muito bom. Não sei. Percebe que o meticuloso não fala nele mesmo? Eu faria algo para mim? Se ele tivesse muito dinheiro, ele ia ajudar o irmão. Tá, e se você ajudar o seu irmão, o que de pior pode acontecer para você? E aí é quando ele fala para mim o ganho oculto dele. Se eu ajudar o meu irmão, se eu tiver muito dinheiro e ajudar o meu irmão, eu vou estar indiretamente ajudando a minha cunhada, que não presta, que é uma sem vergonha, que não ama o meu irmão, que trata ele mal, essa mulher Maísa, e aí aí veio à tona o rolo compressor do meticuloso. Aí eu falei, que legal, então você vai se manter pobre, sem dinheiro, sem perdição para ficar rico, porque se você tiver dinheiro, você acha que está sustentando a tua cunhada que tu não gosta? Vale a pena abrir mão da tua riqueza? Nesse momento é quando a ficha cai e você dá de cara com uma sombra. É quando você descobre que existe um ganho oculto e não ter dinheiro. E o ganho oculto dele era o prazer de deixar a cunhada na pobreza, porque o irmão dele era pobre. Aí eu falei, e se você mudar? E aí vem a ressignificação, gente. Né? E se você mudar e pensar assim, eu posso ter tanto dinheiro quanto eu imaginar, que eu vou tão só sustentar o meu irmão, que ele vai ficar tão feliz e vai sobrar, e mesmo que eu sustente também a minha cunhada, não vai fazer menor efeito para mim.
porque meu dinheiro não faz falta, o meu dinheiro serve para o mundo todo. Porque é isso que o meticuloso quer, ajudar o mundo todo, ele carrega o mundo nas costas. Então, eu trabalhei com ele a aceitar de que tudo bem ela ter dinheiro, ela é um ser humano. Imagina que ela age da forma que você diz que ela age, porque ela tem dores existenciais e traumas de infância que você não conhece. Todos merecemos o amor. O caminho do amor sempre é o único. Então, essa é a relação que o meticuloso tem com o dinheiro. Ele tem até dificuldade para usar dinheiro com lazer e com prazer. Ele se acha culpado se ele for viajar, se ele for comprar uma coisa legal para ele, se ele se divertir, ele acha culpado, ele se desculpa o tempo todo, né? Então, ele tem essa dificuldade. E quais as profissões, né, indicadas para quem isso, para quem tem filho ou para quem está infeliz no trabalho e tem um traço meticuloso? Então, processos operacionais e com rotina. O meticuloso, ele tem essa característica, gente. Você não pode virar para o meticuloso e virar para o meticuloso assim, olha, vamos agora fazer um passeio, vamos agora fazer uma viagem da noite para o dia. Ele precisa de tempo para planejar, para prever os riscos. Vai matar o meticuloso é falar que tem uma festa de noite para ir. Acabou com a vida dele. Acabou totalmente. Como assim? O oral não. O oral vai ter tô pronta para sair. O realizador vai lá, vocês vão ver que vai lá se enfeitar. Desorienta a gente, Dá. Desorienta. A gente não sabe nem para que lado que vai. Começa a fazer a mala, o que vai. Não, pelo amor de Deus. Exatamente. O meu meticuloso de estimação é bem assim. Virar para ele, você sabe de quem eu estou falando. Você não vir aqui agora? Agora? Não, porque agora aconteceu isso, aqui. Ele, mas eu não me planejei, eu tenho que prever, eu tenho que me organizar, eu tenho que não sei. Eu falei, esquece. Então, assim, não vai funcionar. Vai colocar o meticuloso na dor. Porque se ele quiser te agradar, e foi impossível ele conseguir dar um passo além, sem fazer todo o tempo dele, todo o planejamento dele, toda a organização, ele vai ficar muito na dor, vai ficar desesperado, porque não vai conseguir te agradar. E ele vai virar como um rolo compressor para cima de você. Lembra? Entrou na dor, se a dor é ser humilhado, ele entra na dor, ele faz o quê? Te humilha. Vai pisar em você. Tá? Então, profissão, processos operacionais de rotina, contabilidade, auditoria, fiscalização e qualquer função, trabalho que precise ser detalhista, gerenciar riscos, gerente de projetos, de processos, isso daí vai ser muito bom pro meticuloso como profissão. E agora vamos falar de relacionamento. Já falamos de dinheiro, como é que é o meticuloso no relacionamento? Independente do gênero de quem casou, o meticuloso no casamento, ele fala assim, você manda e eu obedeço. E aí, gente, temos, né, ainda mais se tivermos uma família em que a mãe, até falamos sobre isso hoje, né, eu e Dri, em que a mãe é muito, tem uma constituição mais masculina, não no sentido de pejorativo, mas ela tem a energia yang mais forte que a energia yin, a feminina. Então, é uma mãe que manda no pai. Aí ele já desenvolveu o traço do meticuloso dentro de uma mãe mandona, mãe machão, a mãe que dá ordem. O homem calado, feminino, que não reage, que não é provedor, que não é protetor, que não é presente, casado com uma mulher mãe do próprio marido, que inclusive mulher que se coloca no papel de mãe do marido, atenção para todos vocês, independente do traço. Mulher que manda em marido como se manda num filho, está destruindo a relação de homem e mulher, porque filho não faz sexo com mãe, tá? Então, se você se coloca no papel de mãe com o teu homem, ele vai buscar uma mulher na rua, porque dentro de casa ele tem mãe. Prestem bastante atenção nisso com os seus relacionamentos, porque precisa respeitar o papel de cada um, o sistema dentro dessa relação. E o homem vai, se o homem te olha como uma mãe, a minha mulher é uma mãe para mim, liga o alerta, porque não é para tu ser uma mãe para ele, não. Tu pode ser a deusa para ele, uma rainha. Tu pode até ser uma pi no quarto com ele, mas uma mãe jamais permita que o teu marido te enxergue como uma mãe. Porque filho não faz sexo com mãe, ele vai procurar sexo na rua, ele não vai tocar em você, porque ele vai te honrar tanto que você virou sagrada. E isso é um problema sério que eu vejo acontecer em muitos casais. Então, dentro desse relacionamento, o homem ou a mulher meticulosa, ela obedece, ela vai combinar com alguém que comanda, né? Vai
você vai ver muita relação de meticuloso com perspicaz. Predominante, porque o perspicaz sabe comandar muito bem, o meticuloso sabe obedecer muito bem. E às vezes pode virar uma relação tóxica, doentia com abusos. Então, tem que se proteger, certo? Eu serei sempre o responsável pela relação, eu carrego todo o problema da relação, todo o peso eu boto aqui nas minhas costas, eu sou responsável por isso, né? O posicionamento do meticuloso, seja homem ou mulher. E tudo que der errado é minha culpa, eu sei, foi minha culpa. E esse cuidado com esse minha culpa para não virar vitimismo, às vezes acontece. E sempre vai falar, né? O meticuloso sempre vai falar para a contraparte dentro da relação. Você está certo, eu que estou errado. Eu sempre estou errado mesmo, né? Tudo, eu só faço merda, né? Eu só caso fora do pinico. Você só sabe me humilhar, só sabe falar dos meus erros. É bem assim. O genitor, o filho, manda no pai. O filho exige e critica. Exatamente desse jeito que vai acontecer quando a relação do pai com o filho estiver acontecendo. O pai meticuloso com o filho. Vai ser pai que obedece filho, desde a infância, desde o filho criança, tá? Depois na vida adulta também. Vamos para a sexualidade. O que acontece? Como... Agora vem chumbo grosso, tá, gente? Estão preparados? Acho que essa live não vai poder ir pro ar, não. Deixa eu ver, não tem um menino, nós não temos meninos aqui, né? Eu achava que LSS é a Luciana, eu achava que era o Leandro, porque não tinha o nome, então eu já sei que é a Luciana. O que acontece, gente? Como o meticuloso vive na caverna, isso acontece mais com homens, porque a gente fala um pouco de impotência. Tende a ter impotência, tá? O homem meticuloso pode passar por isso. E sente atração por pornografia. E a gente sabe que a atração por pornografia ela evolui até virar uma doença. Eu já tive um cliente de auriculoterapia em que ele era viciado em pornografia e ele começou a ter impotência com o ato sexual com a mulher dele, porque o vício em pornografia fazia com que ele exigisse na mente dele aquelas cenas que ele via, e isso não é possível no mundo real. Tudo que acontece num filme pornográfico é uma encenação, né? Mesmo que tenha até algum ato real, é tudo preparado, é a câmera que filma num ângulo, é a luz, é não sei o quê. Então, assim, não é saudável. A gente sabe disso, hoje já é identificado como uma doença séria, muito grave. Quem chega nessa doença fica desesperado, porque no final das contas, por que a pessoa fica desesperada quando ela tem vício em pornografia? Ela só tem relação sexual com ela mesma. Ela só consegue chegar ao orgasmo em masturbação, não consegue mais chegar ao orgasmo em ato sexual mais, porque só vendo um filme e se tocando, porque não consegue nem se soltar para outra pessoa. Então, assim, tem medo de não satisfazer o outro, tem medo de não agradar o outro, a gente já falou isso, e o foco dentro da relação sexual do meticuloso é para o outro, é tentar fazer tudo no outro. Tudo o outro vai ter o prazer, é como se ele não se sentisse merecedor de ter prazer, de se satisfazer ali. Então vai ficar o tempo todo tentando levar isso para o outro. E se sente inadequado, se sente culpado, acha que o corpo não é bom, tem, né, a questão da baixa autoestima, que precisa ser tratada, precisa se olhar e ver o quão lindo e maravilhoso é o meticuloso. E aí acaba dentro da sexualidade sentindo muita inadequação quando não trata essa questão. E vem aí a origem do transtorno masoquista do nosso meticuloso. Onde que vai parar essa origem, gente? É a associação do prazer com a dor. Porque lembra que esse traço foi formado lá na infância, né? Com o desfraude, o esfíncter dele não estava preparado, ele fez cocô fora do pinico. Muitas vezes, na maioria das vezes, ele apanhou. Existe uma associação inconsciente que só Freud explica, eu não entendo, mas ele explica, do prazer com a dor. Então, sofrer alivia a culpa por sentir prazer. Então, se ele sente prazer, ele precisa automaticamente de um sofrimento, porque ele se sentiu culpado, porque não merece sentir prazer. Na cabecinha dele, com toda essa programação que aconteceu. Por isso que aí entra a doença do masoquista, né? Que são aquelas pessoas que querem sofrer, que sentem prazer e precisam depois sentir uma dor, gostam de apanhar, de levar chicotada, de, enfim, levar choque, etc. Aí já é a doença, ok? Não é o traço, não é a personalidade.
mas um distúrbio, um transtorno, algo extremamente elevado, uma dor profunda, vai desencadear um transtorno, uma doença. Vamos ver aqui o amor, mesma coisa de casamento, é submisso, vai se colocar em posição de inferior ao outro. Amar é dar, é agradar e fazer o certo. Sempre o meticuloso está preocupado em fazer o certo para o outro. E aí ele sempre vai falar, se ele ama, quando o meticuloso fala para você está sempre certo, eu estou errado, ou eu sempre estou errado, só você está certo, ele está dizendo, eu te amo. Isso é uma forma, né, dele falar que ama a pessoa, é reconhecer que ele é errado e o outro está certo. Na mente dele, por conta da formação do traço, tá, gente? Eu não estou dizendo que tem que ser assim. É uma pessoa que tem muitas explosões emocionais, ou seja, escapa a raiva e o ódio de ser submisso. Ele mesmo se coloca nessa situação de submissão, ele mesmo fica com ódio, com raiva e explode por ter se colocado nisso. Sente culpado e aí vai se punir. E aí se torna ainda mais submisso. Se vocês se encontram numa situação dessa, busca sair o quanto antes, né? Vamos audiar, que dentro dos áudios eu estou ali reprogramando a mente de vocês para superar todos esses bloqueios que foram formados lá na infância, lá naquele período do desfraude. Então, assim, o meticuloso é extremamente atencioso, é obediente, está tentando agradar o tempo todo, mas pode gerar os excessos disso, irritação no outro, pode humilhar o outro se estiver na dor, aí o outro vai se sentir desqualificado, né? Pode explodir, gritar, xingar, quebrar coisas, agressões, pode se tornar violento, né? Porque acumula muita energia negativa. E aí chega uma hora que ele não aguenta e explode. Só que ele nunca vai embora. O meticuloso é capaz de viver num casamento infeliz para o resto da vida. Para o resto da vida, porque é uma autopunição. Nesse momento eu paro e já até me deu vontade de chorar, porque eu acabei de ver uma pessoa vivendo assim. Função materna, né? Se você é mãe meticulosa, cuidado para não criticar e destruir os próprios filhos, né? Ficar falando para o filho que faz tudo errado, você só me irrita, porque é isso que você ouviu, e a gente repete o que ouviu lá na infância com os nossos filhos, né? Você só me dá trabalho, você só me dá desgosto, você só me dá cansaço, você só me dá problema. É uma mãe, né, no traço meticuloso, na dor, reproduzindo o que ela passou na infância. Já o pai, ele tem uma relação meio maternal. Lembra que eu falei que o meticuloso ele é muito subserviente, muito obediente? Então ele tem essa relação meio que mãe do próprio filho. Ele é o pai, mas ele é muito feminino. Então ele não é muito o pai ativo, ele é um pai passivo. Ah, faz o que a sua mãe mandou. Quando a mãe é uma perspicaz dando muita ordem, o pai ele não vai interferir. Ele vai ensinar o filho a ser subserviente como ele é. Né? Ele vai reproduzir isso. Eu já falei da linguagem, né, que é polida, emocionalmente contido, para poder, obviamente, esconder essas emoções de raiva, e esconde. Tem ironia, pode ser um pouco irônico, isso é um pouquinho também do engenhoso, tá? A ironia passa pelo meticuloso também, porque é uma forma dele atacar a outra pessoa disfarçadamente, porque ele é polido. Então, enquanto ele está segurando e não explodiu, ele vai ser irônico. Então, se começou a ser irônico, pode apostar, daqui a pouco vai explodir. E o dilema dele, se eu ficar bravo, eu vou ser humilhado. Se eu não ficar, eu também vou ser. Então eu vou explodir. Dane-se você, que agora eu vou explodir. Então ele segura as emoções negativas até que ele não aguenta mais, ele não quer ser desqualificado, e aí ele vai explodir por algo que seja bem pequeno. Por quê? Porque já carregou muita coisa, como se a última gota caísse no copo e fizesse transbordar. Então o meticuloso é aquele cara que fala assim, eu não aguento qualquer coisa, eu aguento qualquer coisa, eu não desisto, eu me esforço muito, eu muito esforçado, eu vou fazer melhor da próxima vez, me desculpa, eu sei que a culpa é toda minha. São frases típicas de quem tem o traço meticuloso predominante. E onde é que entra narcisismo no meticuloso? Será que tem, gente? Tem, né? Só eu sou capaz de aguentar isso. Os outros são muito fracos e desistem. Só eu sou forte.
né? Eu é que seguro tudo isso, tá tudo aqui, só eu tô levando tudo aqui nas costas. Se fosse por eles, ó, tudo tinha acabado, ninguém tinha aguentado, só eu aguento. Essas são as frases típicas, quase a gente chegando no final, para começar a nossa hipnose. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, ou daqui um gole de água, uma pausinha, porque eu já estou falando, não, 1 hora sem parar. Não descrevi, né? Olha só, ele deve ter um traço meticuloso grande aí. E as combinações, né? Tem combinações, quando vocês veem as semelhanças das combinações, aí potencializa. Se entrou na dor, potencializa a dor. Se entrou no recurso, aí potencializa o recurso. Quando a gente combina os traços, as semelhanças dos traços. Quando conflito, gente, aí dá pau. Aí é confusão interna. Bom, doença e cura. Problemas cardíacos, infarto, coronopatia, hipertensão arterial, né, muito característico, bruxismo, estrabismo, não, bruxismo, estrabismo é do engenhoso, AVC, sistema digestivo baixo, proctologia, cólon, reto, ânus com problemas, constipação intestinal. Lembra que ele contrai o bumbum, contrai o esfíncter a infância toda para não deixar, para não errar? Então, isso pode dar problema. Sistema osteomuscular, porque a energia está concentrada ali na musculatura que sustenta o sistema osteomuscular. Então, problemas articulares, né, nas juntas e distensões musculares são doenças que sobrecarregam o corpo dele. Então, assim, pode ter obstrução, inflamação dentro desse sistema muscular e das estruturas que suportam tudo. E como é que ele se cura, né? Como é que evita isso? É entender que ele está livre e caminhando para a própria vida, para ele mesmo. Cada um carrega seus próprios problemas. Ele começar a separar o que é dele e o que é do outro. Isso eu coloquei também tanto na música da noite quanto na música da manhã, porque isso é muito latente no traço, nesse traço, entendeu? Então, ele precisa parar de carregar. Você que é meticuloso, que carrega o problema de todo mundo, que acha que tem a obrigação de resolver tudo e que se culpa pelo problema de todo mundo, para com isso agora. Interrompe. Carrega só os teus, que já pode ser muita coisa. Dos outros, cada um é adulto e responsável por si. Você não tem que se responsabilizar pelo problema de ninguém, né? E ele não consegue falar não, né, para as pessoas, porque aí ele perde. Ele perde a pessoa, ele perde a admiração, ele frustra a expectativa. Então, ele não consegue falar não para tudo aquilo que faz mal para ele. Ele tolera tudo. E isso coloca ele muito na dor. Então, ele precisa repetir, vocês que têm identificação com esse traço, a opinião do outro não é mais importante do que a minha. Eu tenho valor, sim. Eu tenho direito a ser diferente do outro e eu respeito o jeito do outro de ser. Eu tenho direito de errar e de aprender naturalmente com os meus erros. Eu tenho o direito de errar. Lá na infância, quando fizeram o teu desfraude, te ensinaram que você não podia errar. Hoje a gente está descriando isso. Eu descrio hoje. Hoje você tem o direito de errar e de aprender com os seus erros. Você só precisa fazer. Certo? Muito bem. Vamos começar a nossa experiência de transformação. Agora vocês comecem a relaxar, solta os ombros, porque tem bastante peso aí no ombro da gente. Esses pesos que não são seus. Então vai fazendo um movimento, relaxa. Relaxa. Vamos ativar todo o poder que você tem da sua atenção, da sua força, da sua organização interior. E aqui vai ser um espaço seguro para vocês se aprofundarem, onde ninguém vai julgar você. Então vamos relaxando aos pouquinhos, muito bem. Vamos liberar todo esse medo de errar ou de ser exposto. Essa jornada aqui, agora, para você ganhar clareza e fortalecer cada detalhe da sua mente, liberando todo
peso que você está carregando. Agora não precisa mais. Agora você vai ser livre. E quando você liberar, você vai sentir que você tem mais espaço para paz, para o seu propósito, para uma vida leve, leve, leve. A vida leve que você merece. Ninguém mais tem o direito de falar que você errou. E você pode errar. Mas lembra? Que atire a primeira pedra quem nunca errou. Gente, muito bom. Muito bom ter vocês aqui. Agora vamos entrar em alfa. Vamos abrir a nossa porta da mente subconsciente. Primeiro, feche os olhos. Permita-se respirar profundamente. Muito bom, muito bom. Respira, puxa o ar, solta com muita calma, devagar. Vamos nos acalmando. Vai exalando esse ar, indo suavemente. Enquanto isso, vai liberando toda a tensão, qualquer tensão que esteja presente. Esse é o seu momento. Respire profundamente mais uma vez. Sinta essa onda de calma cresce a cada respiração. Com cada inspiração, você sente a leveza que entra. E a cada expiração, você libera um pouquinho daquela pressão que você está sentindo, de qualquer coisa. Tudo vai saindo quando você expira. Muito bem. Eu quero que agora você abra os olhos. Nesse momento, nós vamos fazer aquele exercício, girando o olho para cima e tentando visualizar a sua sobrancelha. Permaneça nesse estado de que não aguente mais. Em algum momento, você vai fechar os olhos e não mais vai conseguir abrir. E nesse momento, você vai repetir: eu estou aqui agora. Muito bem, fecha os olhos. Mais uma vez, abre os olhos. Tente olhar a sobrancelha. Fecha os olhos, respira. Puxa o ar. Muito bem. Você está indo muito bem. Abre os olhos, só mais uma vez. Tenta olhar. Quando eles começarem a ficar muito irrigados, quando você não conseguir mais manter os abertos. Olhos fechados. Nesse momento, você não vai mais conseguir. Fecha. Relaxada. Palpes mais pesados, muito pesados. Seus olhos não abrem. Mantenha-os fechados e repita comigo: eu estou aqui agora. Muito bem. Muito bem. Ainda de olhos fechados, comece a relaxar o seu corpo, cada passo de uma vez, lentamente. Comece soltando os pés, deixe-os relaxarem completamente. Vai subindo para as pernas, relaxando cada músculo. E soltando. E agora na sua barriga, no seu peito, vai subindo pelos seus ombros, bem relaxados. Deixe-os bem soltos. Cada respiração, seu corpo fica cada vez mais leve, mais confortável. E a mente cada vez mais e mais tranquila. Você pode,
merece. Muito bem, sinta esse relaxamento, essa tranquilidade, essa paz, essa leveza. Porque em algum momento nós vamos descer aquela nossa escada e entrar na nossa mente todo canto. Vamos juntos, todos juntos, agora. Imagine uma escada à sua frente, uma escada que te leva a um lugar seguro, onde você pode ser você mesmo, você mesma. A cada passo que você desce, você aprofunda ainda mais essa sensação de tranquilidade e de aceitação. Então, descendo no 5, você sente todo o peso saindo dos seus ombros, suavemente. No 4, se sentindo cada vez mais puro, liberando tudo aquilo que não é seu. Esvaziar. No 3, sinta o medo e a tensão se dissolvendo totalmente. No 2, sua calma aumenta ainda mais. Mais calma, mais paz, mais tranquilidade. Finalmente, no 1, você se sente profundamente relaxado, segura e pronto para acessar os seus recursos, todos os seus recursos internos e seus poderes mágicos. Por isso, imagina agora que você está num lugar muito tranquilo. Assim que você desceu a escada à sua frente, se manifesta um lugar, um ambiente que reflete ordem e paz. Tudo está no lugar certo, limpo, organizado. Veja tudo que você tem que ver, veja quem está por aí, que está sozinha, sozinho. Sinta tudo que pode sentir, a textura, caminhe por esse ambiente. Toque no que você está vendo. É macio? É suave? É áspero? Ouça tudo que tem para ouvir. Todos os sons. Há pássaros? É dia ou é noite? Onde você está? Muito bem. Continue caminhando, porque agora, diante de você, há um quadro negro. Estique a sua mão, pegue um giz e escreva nesse quadro todos os pesos que você carrega. Agora, o primeiro que veio na sua mente, aqueles que não são seus, você sabe quais são. Você sabe. Escreva nesse quadro. Pode ser um pensamento, uma cobrança que estão te fazendo, um julgamento que foi feito contra você, alguma expectativa de perfeição que te colocaram. Escreva tudo que lembrar. Escreva nesse quadro negro com esse giz branco na sua mão. Sinta você escrevendo. Isso, muito bem. E agora, com uma leveza na mão, tudo saiu. Você não precisa aprender mais nada, olha, tudo saiu. Pegue o apagador e apague tudo que você escreveu no quadro. E sinta, à medida que você apaga, cada vez que você vê cada palavra desaparecendo, você está se libertando
desse peso que você carrega e não é seu. Sinta como esse quadro fica mais limpo, mais claro. Agora você tem um espaço livre, onde você pode começar de novo, sem as cargas desnecessárias, sem o lixo do outro. Você não precisa mais carregar o lixo do outro. Cada um é responsável por si. Agora, só permanece o que realmente é seu, o que realmente importa para você. Muito bem, vamos ativar os seus recursos, todas essas qualidades que estão dentro de você. Caminhe mais um pouco e se prepare. Sinta de mesmo essa força silenciosa que existe dentro de você. Todo o seu corpo agora se preenche da sua força interior. Uma força crística, divina. Você é uma partícula de Deus na Terra. Em plena abundância, em paz. Você é amor. Você é luz. Essa força que permanece calma diante de qualquer dificuldade, que é capaz de lidar com tudo de forma silenciosa que existe dentro de você, de forma organizada, disciplinada. Você tem esse poder. Quero que imagine essa força como uma luz brilhante no centro do seu peito. Agora, ela cresce e expande, cresce cada vez mais e mais. E quanto mais ela cresce, mais calor você sente no centro do seu peito, no seu coração. Essa luz te aquece, te fortalece, cada parte do seu ser, cada vez mais e mais. E quanto mais essa luz aumenta, mais forte você é. Mais organizada, disciplinada e mais leve. Sinta a atenção que você dá a cada detalhe. Como a sua cautela e os seus métodos, seu jeito, fazem com que cada tarefa seja concluída com excelência. Meu amor, permita que essa atenção e esse cuidado sejam ativados agora, com a certeza de que você pode usar essas qualidades para o seu próprio bem. Não é para carregar o peso de mais ninguém, não precisa, mas tudo bem, ninguém vai te julgar por isso. Não é errado você carregar todos os seus problemas, e cada um carregar os seus problemas. Tudo bem. Eu quero que finalmente visualize a segurança e a paz que vem de saber que você é leal a si mesmo. Você sabe dizer não para aquilo que te machuca. Você sabe dizer não para aquilo que você não quer. Eu sei disso. Eu vejo em você. Por isso, reconheça que essa sua organização, a disciplina, são seus aliados. E juntos, eles criam uma barreira protetora ao seu redor, onde nada que não seja positivo consegue penetrar em você. E eu quero fazer agora uma ancoragem para que você possa utilizar essa experiência de ativar os seus recursos. Então, nós vamos colocar a sua mão esquerda sobre o peito e a sua mão direita no seu abdômen, fechando tudo. Isso. Nessa posição, eu peço que você respire profundamente. E enquanto respira, sinta a calma
e a confiança dentro de você. Sempre que você precisar acessar essa sensação de força, organização, paz, basta você colocar as mãos dessa forma e ativar essa tranquilidade, essa confiança, essa clareza e o seu amor próprio. Muito bem, sinta. Ainda com a mão esquerda no coração, no seu peito, levante a mão direita suavemente. Lentamente, agora deixa ela cair. Pronto, muito bem. Você liberou tudo que não é seu. Sempre que fizer esse movimento, tudo que não é seu está saindo. E você permite agora que qualquer energia ou carga que não lhe pertence se dissolva, te deixando cada vez mais leve e em paz. E nós vamos voltar. Sinta mais um pouco. Isso. Seu corpo vibra. Amor. Você é amor. Nós somos puro amor. Muito bem. Deixe que todas as lágrimas saiam, lavem a sua alma para voltarmos limpos, livres, leves, sem o peso do outro. Agora, voltando, muito bem. Traga consigo só o que realmente te importa. Só o que é seu. Leve dessa sensação, subindo a escada. Com mais leveza no 2, força e clareza. No 3, paz, confiança, amor próprio. 2, totalmente renovada. 1. Com uma sensação de profunda segurança e liberdade. Abre os olhos agora. Isso, muito bem. Sejam todos bem-vindos de volta. Not if you're